Olá pessoal, estamos apresentando mais um Feolicast. Hoje estou aqui com o meu grande amigo, pastor Divino Lima. Vai estar compartilhando um pouquinho da história dele com a gente. Tenho certeza que você vai ser edificado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse link com mais pessoas, para que a palavra de Deus e o testemunho deste grande homem de Deus esteja alcançando mais vidas. Pastor Divino, é um prazer receber o senhor aqui. Amém. Paz do Senhor para todos. Nosso amigo Jacques Feola. É uma bênção de Deus poder estar aqui mais esta manhã e compartilhar das grandes coisas que o Senhor tem feito, está fazendo e quer continuar fazendo na nossa vida. Glória a Deus. Pastor, a gente aqui no nosso podcast gosta de trazer o pregador, o pastor, além do altar, né? Conhecer um pouquinho da tua história, porque o pessoal só vê a gente nos púlpitos, só vê a gente nos altares e não sabe a nossa trajetória que a gente passou para chegar até onde a gente está, né? Quando o senhor conheceu o Senhor Jesus, como foi esse início do senhor? O senhor nasceu num lar evangélico ou foi depois? Não, a minha saudosa mãe, a família toda, minha saudosa mãe era macumbeira, era cavalo do bicho. O meu saudoso pai tocava tabaca no centro. Os meus avós maternos, era macumbeiro também, tanto a minha avó como a minha mãe era. Minha mãe fazia macumba para os outros morrer, só não morria quem Deus colocava a mão. Minha mãe era extremamente possessa, né, por legiões. E quando meus pais se conheceram, meu pai estava no semiaberto, em Goiânia, e puxando 28, meu pai puxou 28 anos de ponta. Filho de fazendeiro, meu avô, ele era coronel, aqueles fazendeirão que tinha o título de coronel, né? Em Goiânia, então fazenda em Goiânia, Mato Grosso, Minas Gerais. E mataram meu avô. Tinha como coronel, naquela época de fazendeirão, quem era amigo é amigo, quem não era amigo é inimigo de morte. E meu avô já tinha matado uns cabras. E aí, um pai e um filho, né? Tipo, filho e um neto de outro que meu avô tinha matado, foi lá e matou meu avô. Aí meu pai foi lá e matou os caras, mas não fugiu. Até na época, ele matou esses caras em uma das fazendas lá em Quirinópolis, que é uma das cidades de Goiás, né? E o delegado naquela época era o meu padrinho. Era compadre do meu pai. E meu pai falou, não vou fugir não. Homem que é homem assume e tal. E meu pai tava tomando cachaça, né? Quando matou os caras. E o delegado chegou, era compadre. Ele falou, não, só vou terminar de tomar minha cachaça aqui e vamos pra delegacia. Aí ele falou, então vamos tomar junto aí. Depois, aí tomaram a cachaça e depois foram pra delegacia. Compadres mesmo? O compadre, ele falou assim, compadre, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Tipo, dar espaço pro meu pai fugir. Meu pai falou, não, já falei que eu não vou fugir, não, vambora. E aí meu pai foi condenado, puxou 28 anos. Nessa época ele conhece a minha mãe, como já estava no semiaberto, ele sai para colocar lixo lá de fora do presídio, era aquele preso, conhecido preso de confiança. Ele era o faxina geral ali, daquela cadeia velha lá de Goiás, né? Cadeia antiga. E naquela época a escola fazia educação física na quadra que era do presídio, mas ficava do lado de fora. Uhum. Né? Que também ali os presos de segurança ou os policiais jogavam bola ali. E aí a escola ia fazer educação física ali, foi quando meu pai se conheceu, viu minha mãe e tal, e quando ele saiu de liberdade, ele foi procurar, que era morena e tal. Se acharam, aí começou a namorar, noivaram, casaram, veio a negranhada. Mas minha mãe é já família toda no espiritismo, macumbeira, nato. E quando minha mãe, Jesus encontrou minha mãe, né, ainda macumbeira, e eu estava com 8 anos de idade. Deus colocou uma irmã Maria de Lourdes, uma estatura mediana, uma baixinha, mas guerreira de Deus. E ela
como foi colocada por Deus na vida dela. Minha mãe começou a trabalhar. Meu pai era ferroviário, a gente morava na Cascada Ferrovia, lá em Guaianazes. E aí minha mãe falou assim, eu vou começar a trabalhar para te ajudar e tal, um pouco e tal. Minha mãe começou a trabalhar de faxineira, né? Hoje mudou o nome, diarista, mas a mesma coisa, é faxina, né? E aí ela começou a soltar Jesus na vida da negócio. Só que minha mãe macumbeira, toda sexta-feira tava lá no centro. E eu tinha 8 anos de idade, eu sou o filho mais velho do casamento. E aí ela fala, eu peguei minha mãe falando com meu pai, tem uma crentinha que tá me cercando lá na estação lá, eu vou quebrar ela todinha. E meu pai fala assim, mas se essa semana, amanhã ela vir me cercar, eu vou descer o braço nela, na hora que o trem estiver encostando, eu vou jogar ela pra dentro do trilho. E meu pai, falou, Aí quando chegou lá, naquela semana, ela parada, ela, minha amiga e tal, minha mãe falou assim, mas quem disse que eu... Já falei pra você que eu não sou sua amiga. Minha mãe sempre foi muito simpática e tal, né? E ela falou assim, eu não sou sua amiga. Como você me chama de amiga? Eu nem gosto de você. E ela, para, Fátima, não sei o que e tal. A irmã persistiu, pagou o preço, sendo maltratada. Tá entendendo? Minha mãe, ela não arredou, ela ficou firme ali no propósito. Aí ela falou pra minha mãe assim, é o seguinte, essa semana vai ter festa, nós temos uma festa lá na igreja. E o meu pastor falou que era pra convidar o seu amigo. E eu lembrei da sua família. E minha mãe falou assim, ela falou pra você que eu não sou seu amigo, como é que você fala? Não, mas eu já falei de vocês, o meu pastor, ele já separou um dos bancos da frente lá pra sua família. Minha mãe falou assim, mas eu não vou, como é que você fala que eu vou num lugar, uma que eu não sou seu amigo, eu não gosto de você falando que vai a algum lugar. Não venha colocar meu nome, usar meu... Minha mãe era... Direto. Minha mãe era braba, irmão. A negrona, falar a verdade, até... Aí, minha mãe viu que nem ia dar, falou assim, eu só vou lá na igreja com uma condição. Aí a irmã falou, qual? Se você for no centro comigo. Aí ela perguntou pra minha mãe, qual dia lá do centro? Ela falou, sexta-feira. Ela falou, só que eu fiz a proposta, o convite primeiro. Você vai domingo lá na igreja e semana que vem, sexta-feira, eu vou no centro. Minha mãe falou, você vai mesmo? Eu falei, você tá falando... Ela falou assim, eu só sou baixinha. Eu não tenho medo de nada, não. Uhum. Mas eu fiz o convite primeiro, você vai domingo agora na igreja e semana que vem eu vou no centro. Ela falou, então tá fechado. Só que a irmã tinha certeza que esse domingo seria o domingo de Deus na vida. Decisão na vida dela, né? A ex-Fátima no singular e deixaria de ser só Fátima para ser irmã Fátima. Aí minha mãe avisou pro meu pai, falou, domingo agora vamos na igreja dos crentes. Meu pai falou, é mesmo? Você vai? Meu pai falou, não. O convite não foi, não, foi a família toda. Falou, não, mas você vai lá, eu não vou. Aí minha mãe arrumou a gente e tal, como eu tinha 8 anos na época, né? E na época só era nós era só em 4 filhos. Só tava eu, minha irmã Viviane, meu irmão Fredes e o Ricardo. Você era o mais novo? Recém-nascido. Quem? O senhor é o mais novo? Não, eu sou o mais velho, mais velho de todos os filhos. Tô com 56. Né? Aí minha mãe arrumou, o pastor mandou um carro, foi lá buscar a gente, sentamos bem na frente assim, sentado. Só que nós chegamos lá, o culto já tinha começado, aquele culto, né? Cantando os hinos da harpa, chegamos lá, tava cantando o hino da harpa, mas o fogo aceso, a gente. Né? Crente falando língua estranha, crente marchando, aquele mistério todo, hino da harpa. Aí foi dar a oportunidade, fez a leitura e o fogo tá aceso, aquela culto na unção. A oportunidade para as crianças e a chaleira no fogo e a mocidade e aumentando a intensidade da presença, da glória. Quando chegou o ciclo de oração, naquela época, o ciclo de oração lá era 60 mulheres. Nossa. Quando o pastor falou ciclo de oração adorando ao Senhor, que as mulheres se levantaram, Vitor, que as mulheradas, 60 mulheres, minha mãe ali, sentada. Só não foi com os trajes brancos, mas foi com todos os guias dela, com os guias que tinha no pescoço, o turbante, sentada assim, braço cruzado, a cara extremamente simpática, igual eu sou. E aí, eu tô sentado do lado, minha mãe era macumbeira, olha só, minha mãe era macumbeira, ela falou assim, nós estamos indo para a igreja dos crentes. Lá não tem chão para andar, não tem banheiro para usar, não tem água para beber e não tem ninguém para conversar.
E a gente já conhecia quem é minha mãe. Como ela era. Você entendeu? Minha mãe não ameaçava, irmão. Ela pegava. Ela não fazia promessa. Ela cumpria sem fazer promessa. Você entendeu? Essa bagunça que tem hoje na igreja aí, que os filhos fazem o que querem. Mas vamos lá. Aí, chegamos e tô sentado lá. Quando as mulheres levantaram, foi cantar aquele hino antigo, um dos hinos antigos, Caxias de Cavalhais, ou Cavalhães, como você, ou quem quiser preferir aí, como é que chama? Ela interpreta com propriedade. Elas entraram cantando: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre o zelo muito bem, e de ti cuidarei também. Mas quando elas foram entrar no coro, se entrar, quando elas abriram a boca para falar, se entrar, Deus tomou as 60 mulheres ao mesmo tempo. Não foi tomar uma, duas. Ao mesmo tempo tomou as 60 mulheres no manto. E aquele mistério, eu falei, vixe, mas deu uma explosão. Tomar 60 mulheres ao mesmo tempo, tenta imaginar. Minha mãe se coloca de pé. E já gritando: eu quero falar o que essas mulheres estão falando. Eu quero sentir o que essa mulher está sentindo. Eu quero receber o que essa mulher está recebendo. E ela levantou, falando alto e caminhando em direção ao púlpito. Forte. Eu conheço a minha mãe e falei assim: acabou o culto. Ela vai quebrar o púlpito, vai puxar o pastor na pancada, já era. O pastor levanta. Saudoso pastor, era um pernambucano, pastor Pereira, gente, um homem de Deus. Levantou assim e falou: pois não, meu irmão, eu quero falar o que essa mulher está falando. Quero sentir o que essa mulher está sentindo. Quero receber o que ela está recebendo. E minha mãe conseguia aqui, ó. E o turbantão. Só foi com traje civil, mas... Falou assim: a senhora quer falar, quer receber, quer sentir? Eu quero. Como é que... É simples. Como é que faz? Não, tem como tem. Como é que eu faço? É só a senhora levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que a senhora vai falar o que essa mulher está falando, vai receber o que elas estão recebendo, vai sentir o que elas estão sentindo. Minha mãe levantou as duas mãos. Na hora que minha mãe levanta as duas mãos aceitando Jesus, Jesus batiza ela com o Espírito Santo e com fogo, e já toma na dança e usa em profecia. Uau. Eu fiquei de pé, eu falei: opa, eu conheço as danças do centro, mas essa dança que a minha mãe está fazendo aí é diferente. Eu já fiquei de pé, com 8 anos. Fiquei de pé. E aí foi aquele culto, terminou o culto, aquela coisa toda, um mistério grande, minha mãe ali. E agora, como é que vai ser, a irmã? Mas eu falei assim: agora? Agora é só glória. Vamos para sua casa e quebrar e queimar tudo que era do diabo lá, vai sair da tua casa, porque agora é Jesus no negócio. Foi para casa, mas ficaram até de madrugada, que tinha muita coisa. Aí, nesse meio tempo, como eu falei, eu sou o mais velho, 8 anos de idade. Você não é crente. O filho só é crente quando aceita Jesus. Ser levado pelos pais na igreja não é ser crente. Todo mundo tem que confessar com a sua boca. Filho de crente não é crente, né? Não, esquece. Precisa se converter. Então eu ia para a igreja que meu pai me levava. Nisso a gente morava em Guaianazes. De Guaianazes, nós mudamos para Itaquera. Aí morava em Itaquera, mas congregava, meus pais continuou, ficou lá na igreja em Guaianazes. E eu agora, quando mudamos para Itaquera, eu já estava com 11 anos de idade. E aí eu não quis mais, pus no coração, falei: eu não quero mais acompanhar meus pais na igreja. Falei: eu não quero mais. Minha mãe, paciente, né? Longânima na paciência, já caminhou para cima de mim para me quebrar na madeira. Meu pai: calma. O quê? Não vai pra igreja? O quê? Sei o quê? Filho não se manda e tal. Meu pai: calma aí. Meu pai falou: senta aqui. Aí ele deu aquela instrução de pai e também trouxe a instrução. Meu pai já era presbítero, instrução de crente, né? Seu pai se converteu junto com a sua mãe, então? 3 meses depois. 3 meses depois. 3 meses depois, Jesus pegou ele também. Entendendo? Aí tirou ele da macumba, encheu do Espírito Santo e vamos na marcha. Marcha e glória. Aí meu pai deu a instrução, falou: ó, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Ninguém vai chegar a Deus sem Jesus.
Então, eu e sua mãe, nós estamos orando e caminhando para que todos os nossos filhos estejam no mesmo lugar que nós vamos estar. Porque eu e sua mãe vamos morar na glória. Agora, se vocês não quiserem, vamos lamentar. Mas nenhum de vocês ficará isento de ouvir a verdade e de ser apontado o caminho. Certo? A salvação, ela falou para minha mãe, salvação individual, deixa, Deus vai pegar o divino, fica tranquilo. E aí eu parei de ir acompanhar eles e comecei a frequentar o matinê que tinha na Elite. A gente morava ali em Itaquera, nessa casa de ferrovia, tem um clube, Elite Itaquerense, até hoje, tem lá esse clube. E tinha um matinê, tinha um baile de domingo à noite, só que tinha um matinê à tarde por causa das crianças que só podem entrar na maioridade, né, à noite. Uhum. E eu descobri que os amigos do bairro, os moleques do bairro, os molecados da escola, frequentavam lá. E eu comecei a ir para lá. Já nessa que eu não quis mais ir para a igreja, já o coração já estava pendendo para a criminalidade. Aí, com 14 anos de idade, eu fui convidado a sair da escola, que deu uma cadeirada na professora. E aí eu falei pro meu pai, não quero mais estudar. Vou trabalhar para ajudar o senhor. Ele falou, me olhando para mim, falou, para me ajudar. Eu falei, para ajudar o senhor. Ele falou, tá bom. Tá certo. Então tá, vamos trabalhar. E aí eu comecei foi quando eu entrei de ajudante nessa área de metalúrgica. Entrei como ajudante. Eu tenho essa profissão, sou metalúrgico, soldador, operador de máquina, mas eu comecei como ajudante. E aí o bom é que a metalúrgica ela te dá respaldo para você crescer. Uhum. Né? Fica só como ajudante quem é preguiçoso, mas tem oportunidade de crescer. E eu comecei nisso aí. Lógico que eu falei em trabalhar pensando que filho consegue enganar pai. Né? Nenhum filho engana pai. Os pais podem deixar o filho andar, ser até frouxo, mas não engana. O pai sabe quando tem alguma coisa errada, o filho está mentindo ou está aprontando no jeito que ele entra, no jeito que ele fala e o jeito que olha. Já discerne logo. Aí, como eu disse, 14 anos eu não parei de estudar, comecei a dar aquele trampo para enganar meu pai. Só que eu já estava e comecei a praticar assaltos. Que eu estava numa tarde na casa do meu pai, era 3 horas da tarde, eu vi 3 carinhas passando. E eu conheci os caras lá da escola. E vi os caras, né, tênis novo, calça nova, tudo novinho, 3 horas da tarde. Eu falei, 3 horas da tarde, esses caras tá tudo novinho. Trabalhando não tá, irmão. Aí já tinha passado por mim, eu falei, ei, e aí, irmão? Fala aí. Aí um deles falou, quem? Eu falei, não, o divino lá da escola lá, então. Fala mesmo. Falei, então, não leva mal não, mano. Não leva mal também, não me queira bem, mano. Mas, 3 horas da tarde, tudo muito bonitinho. Qual que é a fita? Aí eles deram risada, falou assim, ganhando dinheiro aí, mano. Falei, mas qual que é a fita? Falei assim, estamos catando aí a saidinha de banco aí. Falou, dá pra me colocar nessa fita aí, irmão? Também quero andar assim, irmão. Os caras falaram, aqui a firma tá fechada. Mas escola lá em cima lá, tem sempre uns caras aí querendo fechar uma firma aí. E só que aquilo, irmão, aqui não é sem emoção. Aí eu falei pra ele, você tá me vendo dar risada, irmão? Aí o irmão falou assim, então, cola lá na quebrada, na Helena lá, que tem uns manos lá que tá formando uma firma lá. Aí eu já colei, porque eu jogava bola, né? Uhum. Então os caras já me conheciam, já colei e tal, pá. Falei, toma, essa fita assim, então. Aí já entrei numa firma lá, na Helena, já estavam formando todo mundo nessa faixa etária de 14 anos, 15, 16, 17 anos. Aí eu comecei a correr com os meninos da mesma idade, né? Os 14 anos, na época o mais velho era o que tinha 15. E aí teve uma tarde que eu caí na besteira de tomar um tênis de um cara. Nós tava vindo até eu tava vindo do Senai. Tava fazendo um curso de tipógrafo. Uhum. Que eu tenho curso de tipógrafo também.
E aí eu tava vindo do curso, nós tava em 6. Dos 6, 4 já era correria. A gente tava fazendo o curso, mas fazendo correria pra ganhar um dinheiro. Aí passou um carinha com um tênis antigo, nem sei se tem. Ainda encontra, mas erraram. Pônei, lembra do Pônei? E o cara tinha acabado de lançar um Pônei novo, branco, mas com o símbolo da Pônei verde. Pô, eu falei, que tênis tá aí? E passou um alemãozinho, tipo, lá no Tatuapé. Então ali já é mais... Tatuapé pra frente já começa a ser mais playboyzinho, aquela coisa. E passou assim, olhando, pagando, assim, né? Estufando o peitinho. Eu falei assim, Falei assim, maluco folgadinho, hein, mano? Falei assim, eu tô com ferro aqui, ou com alguma coisa, já ia tomar esse tênis desse maluco aí. Só que eu aticei os caras, os caras falaram assim, vamos aí, irmão. Eu precisava de mais um, né? Tipo, na porrada a gente toma. Uhum. Mas, tipo, um vai na porrada, o outro toma. Uhum. Aí os caras falaram assim, vamos tomar? Falei, vamos embora. Aí um cara falou assim, cara... Aí um falou, mas tomar como? Eu tomo sem um ferro, vai ser na porrada? Aí um maluco falou assim, eu tô com um punhal aqui. O cara sacou um punhal de prata, irmão, novinho. Caramba. Eu falei assim, tem coragem? Dentro da minha mão. Tem coragem de enquadrar? Eu falei assim, eu tenho coragem. Já catei e já saí correndo. Na hora que o maluco tava assim, passando assim em frente a uma garagem, daquela porta de aço, lá na casa, eu já meti o pé nele, dei uma pesada e falei assim, vai o assalto, quero meu tênis. Quando ele virou assim, já dei 2 no umbigo, pum, pum, pum. E a terceira já puxei pra cima. E nessa daí o maluco já caiu, já puxamos o tênis. Falei, irmão, dá meu tênis aqui. Aí foi quando pratiquei o primeiro latrocínio. Aí dali pra lá, irmão, daí de diante, já foi daí, dessa tarde em diante que eu comecei a sentir gosto de sangue na boca. Uhum. Sabe? E aí dali, dessa tarde em diante, o demônio já me tomou. Eu já passei a viver possesso, com legião. Porque toda vez que eu sentia gosto de sangue na boca, eu tinha que matar alguém. Era dia de sacrifício, tinha que sentar o pau em alguém. Uhum. Então, eu comecei já a ser dominado. Por quê? Por que se eu entender que o demônio teve legalidade e me tomou? Quando minha mãe me engravidou de mim, ela sendo macumbeira, eu no ventre ela já tinha me consagrado a um Exu que dominava ela. Quando eu nasci, meu pai tinha feito uma promessa quando ele estava preso, nos 28 anos. Ele fez uma promessa, que era espírita e católico, é uma coisa só. Mesma coisa, uhum. Aí ele chegou e falou, fez essa promessa, se eu sair com vida daqui, o primeiro filho que eu tiver, se for homem, vai chamar Divino, por causa da festa que tem em Goiás e Minas Gerais, tem uma festa chamada Festa do Divino. Santo. Aparecido por causa da Aparecida. Se for mulher, ia chamar Divina Aparecida e pegar só o sobrenome dele, Lima. Uhum. O Lima é do meu pai. E como foi ele colocou Divino Aparecido de Lima. E minha mãe já tinha me consagrado no ventre pro Exu dela. Quando eu nasci, a minha mãe me consagra no Congá, dentro do centro. E ali faz todo aquele trabalho, sei lá, que se fizeram, derramaram sobre mim lá. Falou que agora eu era do Exu. Só que é o seguinte, o diabo só tem, exerce o seu poder. Legalidade. Certo? Dentro da legalidade. Se ele tem a porta aberta, a legalidade, ele vai aplicar a obra dele. Como minha mãe e meus pais estavam na bagunça dele, é lógico que ele vai chegar... exercer. Por que ele tinha que exercer? Porque eu já não estava mais acompanhando meus pais na igreja e meus pais já não são mais dele. Uhum. E aí falou, agora eu pego ele. Certo? Porque eu não queria, só que todos os filhos estão debaixo da oração. E aí fica entra aquele confronto. E como eu não queria ser crente, o diabo achou a oportunidade para confrontar meus pais e também me levar pro inferno. Sim. A iniquidade, né? Ela diz que visita até a 3ª e 4ª geração, né? No caso ali, os teus avós, você falou, né? O teu avô, o teu pai, eles tinham feito as mesmas coisas que agora você estava fazendo as mesmas coisas, né? Então a iniquidade, ela vai visitar. O que é visitar? Se alguém chega na tua casa pra te visitar, só entra se você deixar. Né? Então ali no caso, você abriu esse portal, né? Você deixou isso acontecer. Aí eu pratiquei isso aí. Só que depois, como
usa essa expressão. Tem expressão, tá? Você falou que é um testemunho. Que eu matei esse menino, 3 dias depois, eles me pegaram. Em São Paulo tinha um policial, repórter policial, conhecidíssimo no Brasil, Gil Gomes. Foi ele que me entrevistou 3 dias depois. Tomei um pau. Me pegaram, me levaram pra companhia. Eu passei num corredor de policiais, acho que tinha mais de 150, mas eu tomei um pau que tinha que passar no meio e tomei tomando soco, E depois me levaram, eu fui levado pra extinta FEBEM, da Celso Garcia em São Paulo, e levado pra UE15. A UE15, que ficava dentro da FEBEM, lá só ficava homicida e latrou. Só moleque que matou e roubou, o moleque que só matou. Então só moleque endemoniado. Então Aí eu saí pior, porque como eu caí nesse latrô, eu tinha que ter recebido no mínimo 8 anos. Eu peguei uma pena de 2. Então, lógico, o que acontece? Tudo isso é oração dos meus pais. Quando eu saio da FEBEM, eu saí pior. Depois que eu passei na FEBEM, eu saí pior. Um abismo chama outro abismo, né? Eu saí de lá com a quadrilha montada. Né? Nós tínhamos uma quadrilha montada de 15 menores nessa faixa etária de idade, 15, 16, 17 anos. Só tinha 3 pretos nessa quadrilha. Os outros eram tudo assim, menininho igual assim, cabelinho, fazendo ondinha e tal, olhos verdes, olhos azul. E só tinha eu, o Marcão e o Marcelo. Depois veio o Paulo e tal, já foi outra geração. Mas a gente andava ali. Eu sempre fui e sou de pouca conversa. Hoje eu tô até menos mesmo, evitando trocar ideia, porque eu não gosto de conversinha fiada. Eu não sou o cara, eu sou o cara errado para esse negócio de bate-boca. Poucas vezes eu saio na mão com os outros, eu não saio com a mão, não. A única pessoa que eu saio na mão é com meu pai, que ele pegava na minha mão aqui, vai na cara, mano, vai pro inferno. Então eu nunca fui de sair na porrada, não. Eu falei, não perco tempo, mano. Quer confusão, então toma. Já era. Né? Era raro, sempre sou de ficar na minha. Aí hoje com Jesus tem que ficar mais ainda, né? Você não pode mais matar ninguém, não pode mais pegar ninguém. Tem que levantar a mão pro céu, mano. Eu acho que eu sou crente mesmo. Acho que eu tô me convertendo. Mas fiquei pior. Aí começamos a ir para os bairros mais ricos. Antes era mais nobre. Bairro nobre, mas que tinha mais pessoas ricas. Assim, para Avenida Paulista, Vila Madalena, Moema, né? Interlagos, né? Ibirapuera. Então você pegava... Naquela época não tinha cartão, era só dinheiro e talão de cheque. E dependendo do talão de cheque, sempre tem uma intrusão. Você pegava uns talão de cheque lá, já te sabia o valor, entendendo? Já passava a intrusão e se vira, irmão. Aí eu comecei assim. Aí eu conheci um menino lá da quebrada, finadozinho. Na época ele tinha 15 anos de idade. E o irmão dele era chefe de uma quadrilha. Os caras assaltam banco, carro forte, os caras... Só cadeiro velho do extinto Carandiru, da penitenciária do estado. Só cadeiro velho. Os caras eram... Se eu era maligno, que esse cara era, sei lá, que era de Satanás. Sei que os caras eram tão terríveis que você tava, nós estamos aqui, se eles chegassem aqui agora, eles apareciam do nada. Você olhava assim, como é que o cara passou com a porta fechada? E o ambiente já escurecia, ficava oprimido a presença dos caras. Os caras trazia o inferno com eles. E o finadozinho falou, mexer, divino e tal, vocês estão naquela linguagem, né? Eu sou um bom ladrão, vocês estão ganhando bem dinheiro aí, tá aí, ó. Né? Não estão andando mais a pé, já tava com um carrinho, uma moto e tal. Não era ainda nova, mas estava com aquele carrinho semi-novo, já tinha uma moto pra gente andar. E nós com 15 cabeças, mas já tinha uma moto e um carrinho da firma. Né? E eu sempre fui de investir em armamento. Eu não era muito ficar comprando carro, moto, não. O negócio era armamento e munição. Eu sempre gostei disso aí. Eu tinha um pensamento, um plano na cabeça de formar uma quadrilha de 30 caras. E no mesmo dia que saísse para catar o banco, você sacudia o carro forte. Falei, virar um inferno, que aí a polícia vai para onde? Porque no mesmo dia, no mesmo momento, vai fazer isso aí.
Eu tinha esse plano, já tinha 15, mas você tem que colocar os caras certos, porque tem um monte de gente correndo, mas não é certo. Tá entendendo? E mesmo os caras que você escolher certo, o crime é o seguinte, 99% é falsidade. Mas você encontra os caras leal. 1% é os caras leal que você encontra. Os caras leal, verdadeiro mesmo. O cara falar que se eu tô com você, ele tá com você até morrer, irmão. Morre junto. Tá entendendo? Não vai te trair, mas 99% é neguinho que tá correndo com você, mas que assim não olha nas suas coisas. Tá armando pra, entendeu? Mas tem 1% aí que é leal. Isso aí tem os caras sujeitos ao homem mesmo, que é homem até o fim. E aí, eu tinha essa meta. Eu não era líder, era só membro dali, né? Mas tinha uns caras que pensavam que eu era líder dos caras, dos caras da sua banca, às vezes tinha uma treta, vinha conversar comigo. Eu falei, mano, não sou dono de nada não, irmão. Vai lá conversar com o cara. Não, que pai e tal. Porque eu não era muito, eu gostava na maldade, sei fazer maldade, digo sei na expressão. Porque eu não tô fazendo mais. Sim. Mas eu sei fazer maldade, mas os caras vinham falar comigo, falaram, irmão, eu não sou dono de nada, irmão, qualquer treta. Não, fala com o cara lá, irmão, pô, você podia e tal. Porque os caras achavam mais que eu trocava ideia. O cara vinha conforme fosse, eu visse que era mesmo, qual que é? Falei, irmão, vai sim, mesmo. O cara ao contrário, eu falei, não quero conversar não, sai da minha frente. E começamos assim. E nesse meio tempo, minha mãe, dirigente de ciclo de oração, meu pai, presbítero na igreja, meus outros irmãos todos na igreja, todos servindo ao Senhor. E falava, vamos para a igreja. Eu falava, quer saber de igreja? Não. Aí o final do Zinho falou comigo. Falou, pô, gente, então, você vê que vocês são bons ladrão e tal. Mano. Eu falei, mas qual que é a fita que você tá nessa ideia aí, assim? E o Zinho nessa época tinha 15 anos, mano. Nossa. Fazia parte, corria com o irmão dele. O irmão dele, o Aguinaldo, que era o chefe, se eu lá, você observa que era um surfista. Cabelinho preto assim, um cara branco, bonito mesmo, um cara bonito. Você não falava que o cara era criminoso? Não, tinha. Não, ninguém falava. Mas o cara que não. E líder, o chefe. Ele era o chefe. Aí o Zinho falou assim, pô, foi uma qualquer fita. Pô, irmão, já que vocês têm disposição pra tá ganhando dinheiro aí na mão, pô, cadeia de você cair. Vocês estão ganhando aí na mão, tá entendendo? É a mesma cadeia pra quem tá metendo ferro aí, mano. Você nunca foi, mas o que você tá. Não tô entendendo o que tá falando. Pô, vocês não vão catar um banco, mano. Um carro forte, vocês têm disposição, mano. Eu falei, só não tô catando um banco porque eu não tenho ferro, mano. Ele falou, mas se tiver os ferros, você cata? Eu falei, cata. Tem umas fitas? Tem umas fitas, só não tenho ferro. E se eu arrumar as ferramentas pra vocês? A gente vai lá catar, irmão. Eu vou trocar ideia com meu irmão e tal e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei pros irmãos, falei, o Zinho trocou essa ideia comigo assim, os caras falaram, pô, se a gente conseguir esses ferros, então já melhora, que aí já dá o boom, né? Conseguir dar um certo, dá o boom. Porque enquanto você tá catando na mão ali, ganhando 2, 3 contos pra cada um, agora você vai catar um banco. Na época. Nossa. Tá, mas na época você catava aí um banco, um carro forte, já dava, né, meu? Naquela época, década de 80, você catava 40 contos, era 400 contos hoje. Sim. Você entendeu? E então dava dinheiro, um bom dinheiro pra cada um. E aí eu falei, os caras falaram, beleza. Aí nós estamos lá em frente, esses vagabundos de São Paulo sempre fica porta de escola. Então nosso ponto de encontro era ali. Porta de escola, tá todo mundo bonitinho, pagando pras menininhas, né? Daqui a pouco chegou os caras, nós tava no barzinho assim, chegou os caras, do nada. Mas chegou os 15. Os caras armados, e eles já entram assim, os caras ficam na porta, que eles a viatura aparecer, os caras jogam pá, porque não vai deixar o chefe ser pego. Nem os caras que tá ali querem ser pego, né? Aí o Zinho tal, os caras chegou, aquela pressão, mano. Olhei assim, falei, vixe. Aí o Zinho falou pra mim assim, e aí, Zinho, tudo bom? Você que é o divino, né? Eu falei, senhor mesmo, pá, tudo bem, bem. Então, o Zinho veio falar comigo aí e tal, a respeito de fornecer uns armamentos pra vocês têm umas fitas aí, pá. Eu falei, temos sim. Tem um posto bancário pra catar lá no Ipiranga. O posto bancário é dentro da empresa. Entendeu? Eu falei, tem lá e tal. Ele falou, então, ele falou que de emprestar pra vocês, quando vocês precisarem, só pegar e tal. É isso mesmo? Isso mesmo. Aí eu falei, quanto? Ele falou, quanto o quê, irmão? Aí ele fechou a cara, né? Ele falou, quanto o quê, irmão? Eu falei, quanto você vai querer, mano? Você tá fornecendo aí. Ele falou assim, se ouviu eu falar alguma coisa, pega o armamento, faz sua fita, devolve e compra os seus e só anda certo.
Porque a quebrada aqui é o certo pelo certo. Antes nós era igual a vocês, molecada. Hoje eu não sou mais, nós estamos tudo adulto. Se vocês continuarem nessa caminhada de vocês aí, quebrada é nossa, irmão. E é tudo certo. Mas se der uma mancada aqui, eu arranco a cabeça de todo mundo. Mas se vocês continuarem assim, ó, amanhã é vocês que estão comandando aqui. Por enquanto é nós que nós estamos aqui. Mas se nós partir e vocês estão nesse certo aí, a quebrada vai continuar. Não tem moradores respeitados, entendendo? E aí desse jeito mesmo que vocês estão fazendo tá certo. Então não tinha, os moradores lá não tinha assalto na quebrada. Ninguém ficava na porta de ninguém fumando, não, irmão. Ninguém ficava pagando de pá, fazendo barulhando, empinando moto, dando cavalo de pau em quebrada, não. É ali, assim, senhor, bom dia, tudo bem? É assim, irmão. Não tinha, você não ficava traindo viatura pra quebrada. Entendeu? Quanto menos, irmão. Então é o certo. Antigamente era crime, né? Porque esse era o sistema. E aí, falei, beleza. Marquei o dia, pegamos os ferramentas, fomos lá, dei a paulada, entreguei as armas, já comprei umas armas, já comprou outros carros, já lançamos as motos. Na época, predominava muito a 7 Galo, 750, aquela CBR, aquela 400, 450F também que tinha, CB 400, 450. Aí logo lançaram, tinha a XL, né? XL. Lançou a XL e tinha a RD. RD. Nossa. Mano, altinha, né? Predominava, era uma motinha de... E os carros, era o BM, Mercedes, era que vagabundo gosta, né? De usar. E aí começamos nisso aí. E eu tô de menor. Só que quando eu tava com 18 anos de idade, eu não carregava moeda no bolso. Com 19 anos de idade, já estava procurado e já condenado a mais de 40 anos de cadeia. E meus pais não sabiam disso. Bom, nossa. Aquela história, né? Não sabia dos detalhes, né? Deus contava tudo, meus pais. Quando eu chegava em casa, minha mãe falava, tinha um negócio que ela falava assim, onde você estava, nego, sem vergonha? Eu falei, não, eu estava ali. Não, eu vou perguntar de novo. E você me responde. Aonde você estava, nego, sem vergonha? Porque Deus me mostrou onde você estava. Você estava em tal lugar, você estava em 4, o nome de cada um. E dava o nome deles. Uau. Tá entendendo? Aí ela fala assim, eu vou perguntar de novo, onde você estava? Eu falei, Deus já mostrou para a senhora, sabe o que é que eu falo? Pois é. Em qualquer lugar que você estiver, Deus conta para mim e para o seu pai. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, não quero que você traga arma para cá. Então eu não levava nada para casa dos meus pais. Armamento, eu não ia de carro. Eu ia mais a pé, ou os caras me deixavam na esquina, eu descia, então não levava carro, não levava arma, não levava dinheiro. Até as roupas eu deixava na casa de outro mano. Eu saía do jeito de casa, chegava lá, trocava de roupa, meus tênis e tal. Tudo. Por quê? Porque eu falo assim, se eu mostrar, meu pai vai confirmar que realmente eu tô. Ele sabe que eu tô nos assaltos, mas eu não quero ficar evitando. Mas meus pais sabiam. E infelizmente, ou felizmente, que é Deus que mostrava. E eu comecei assim. Aí quando eu passei, já estava de maior, se alcançou a maioridade, eu falei, não tem mais FEBEM. Agora é cadeia mesmo, meu pai. Aí deu assim um meio assim, né? Aquela preocupação. Mas aí o diabo já vem te dar outro tapa. Eu falei, que irmão? Isso é vida de criminoso, crime é isso mesmo. E pá. E aí vem aquela cadeia para homem. E aí entrei nesse sistema. E infelizmente eu tinha um prazer de matar a polícia. Em São Paulo eu catava muito polícia cagando, que dizia. Os caras iam sair para trabalhar, nós estávamos vindo assim, os caras estavam no ponto, um abraço. Então aí você acaba se tornando algo que você querendo ou não, você passa a ser conhecido, né? E aí começou algumas equipes, que depois tornaram várias, Estado de São Paulo, que já não queriam mais me levar mais preso. Os caras queriam me matar. Nesse meio tempo, meus pais continuam orando. E num culto, à tarde, lá em São Miguel, pastor Neilando, São Miguel, pastor Neilando, Júlio, pastor Rafael, tinha um trabalho em São Miguel que era quem dirigia era um vaso de Deus que tinha lá em São Paulo chamado Maria do Jacuí.
Tem um bairro em São Miguel que chama Jacuí. Uhum. Na Assembleia de Deus lá, e tinha instrumento de Deus, faça Assembleia de Deus. E tinha um trabalho à tarde lá. Igual era a Madureira antes aqui, com a nossa mãezona, a saudosa missionária Maria do Monte. Maria do Monte. Né? Vaso, Deus bradava mesmo. Meu pai, que a minha mãe chegou, né? Nessa que meu pai tá ali no culto, Deus tá trabalhando, operando no culto, Deus toma ela e diz assim, irmão Francisco e irmã Fátima, conheço os irmãos, o senhor é um homem de Deus, a senhora é uma mulher de Deus, minha mãe era dirigente de circulação também. Deus mandou entregar uma mensagem para o vosso filho. E o vosso filho que Deus está falando é o mais velho. Eu não sei quantos filhos vocês têm, mas Deus falou para mim que é o mais velho. E para vocês saberem que é Deus, o nome dele é Divino. Lotado. Minha mãe já... No manto. Olhando para ela, falou assim, o que Deus vai falar para vocês é para vocês entregar para ele. Diga para ele, para o Divino, que Deus vai pegar ele. E depois que Deus pegar ele, Deus vai quebrar ele todinho. E depois que Deus quebrar ele todinho, Deus vai triturar ele todinho. E depois que Deus triturar ele todinho, Deus vai peneirar ele todinho. E depois que Deus peneirar ele todinho, Deus vai amassar, amassar, amassar e fazer dele um vaso de honra. Assim diz o Senhor. Enquanto Deus falava com a minha mãe, ali naquele culto à tarde, eita, aleluia, senti Deus aqui, hein? Naquele culto à tarde, eu estava lá em Guarujá, gastando dinheiro de assalto. Nossa. Beira da praia, Guarujá, olho no pescoço, todo, sabe? E Deus falando a respeito da gente. Entendeu? O valor que tem de você, crente, não abrir mão, irmão. Por mais desgraçado que esteja um membro da sua família, mas você ter convicção quem é o teu Deus, irmão. A última palavra é dele. Amém. A última palavra é de Deus, irmão. Não importa o que os outros falem. Enquanto Deus não falou, irmãos, eu acredito. Meus pais viam isso. Minha mãe pôs para fora tios, tias, irmãos de igreja, pôs para fora da casa dela. De pessoas que falavam, crentes da mesma igreja, meus tios e primos falavam assim, ó, o Divino vai morrer no presídio, ou senão vai morrer na rua aí trocando. Ele é maligno, ele é ruim. E minha mãe pôs para fora da casa dela, sai da minha casa. Que isso, Fátima? Sai da minha casa. Porque se vocês não crêem no Deus que me tirou da macumba, que me libertou de legiões de demônios, que na mesma noite que ele me aceitou, ele me batizou com o seu Espírito Santo e com fogo. Antes eu andava endemoniada, hoje eu ando cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Antes eu era do diabo, hoje eu sou mulher de Deus. E o mesmo Deus que me aceitou, me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e na mesma noite me usou em profecia. 3 meses depois salvou meu marido, que sempre foi um bom marido, um bom pai, mas tocava tabaca no centro e era cachaceiro, tomava uma cachaça. Mas na segunda-feira estava ali, ó, firme no trabalho. Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, serve ao Senhor também no presbitério. Se vocês não crêem nesse Deus, sai da minha casa, porque na minha casa só fica quem crê no Deus. Glória a Deus. Então minha mãe pôs para fora, ela não abriu mão. Ela não abriu mão. Eu não abriu mão, não abriu mão, não abriu mão. Eu aprendi isso com meus pais. Eu tenho um irmão meu que tem mais de 17 anos que eu não sei onde está esse menino. É meu irmão caçula. Entendeu? E eu olho, falando, Deus, e esse Deus estava lá agora no Rio de Janeiro, falando, Deus, onde está meu irmão? Alcança ele. Quando eu fui no trabalho quarta-feira lá no Rio das Ostras, na pastora Maria de Lourdes, Assembleia de Deus lá. Vaso de Deus, essa mulher de Deus. E Deus tomou, falando assim, Deus está visitando um dos seus irmãos. Olha só. Uma das pessoas que se anda preocupado, querendo saber notícia. Deus tem guardado e está guardando ele lá. Fique em paz. E eu agradeci a Deus, porque é Deus que sabe disso, cara. Amém. Então eu falo, que evangelho é esse que você abre mão de pessoas, irmão? Se Deus não falou nada para você. Sabe? Não tem como aceitar, irmão. E eu aprendi
isso com atitude e palavras da minha saudosa mãe e do meu pai, saudoso pai. Eu só fui alcançado porque eles oraram para Jesus não ter misericórdia. Porque o que eu não queria era ser crente. E um dia, em oração de madrugada, meu pai e minha mãe, eles me confessaram isso, que a minha mãe orou desse jeito, falando: Deus, aonde eu estava para estar onde eu estou hoje? Quem eu era para ser o que eu sou hoje por tua causa? Tu me libertaste. Tu me salvaste. Trabalha em mim até hoje. O meu marido, teu servo, se chama Francisco Lima de Paula. Eu não casei com Satanás. Eu não tenho filhos com Satanás. Eu tenho filhos com esse homem aqui, que por tua misericórdia é teu servo. Então, Senhor, tu és o mesmo que tem poder para salvar o divino. Amém. E a gente ouve essa mensagem. Quando foi na segunda-feira, eu chegando em casa, cansado, trilouco, vindo de Guarujá. Nesse dia encostei a BMW, encostei o carro, estava com a camiseta branca a gente usava muito São Paulo, hoje quase você não vê essa marca. Tinha uma marca Vagon e a Ombongo. E eu estava com a camiseta da Vagon, branca, estilo Vagon. Eu tirei a camiseta, enrolei a ferramenta, a camiseta e desci. Minha história da mãe estava lavando roupa no tanque. E eu entrei, fechei o portão. Quando eu fui subir a escada para entrar pela porta, a minha mãe falou assim: eu benço a mãe, ela, Deus abençoe, nego sem vergonha. E ela correu para a porta e colocou o braço. E eu falei assim: mãe, e eu balançando a ferramenta enrolada na camiseta. E eu falei assim: mãe, dá licença, eu quero entrar aí, estou cansado, tenho que tomar um banho aqui, que eu tenho umas coisas para resolver ainda. Ela falou: você só vai entrar depois de ouvir o que Deus mandou te falar. Eu e seu pai estavam sexta-feira no culto lá em São Miguel, com a mãe Maria do Jacuí. Eu sabia quem era, uma vez ela me levou forçada nesse culto lá. Aí, e Deus mandou entregar a mensagem para ti. Eu falei: mãe, é o seguinte, eu não quero ouvir a senhora, quanto mais ouvir Deus, não quero conversa com Deus, não quero que ele tenha conversa comigo, e também não quero conversar com a senhora, não quero ouvir a senhora também. Aí ela com o braço assim, negro na porta, falou assim: ainda que você me bata, você só vai entrar depois de ouvir o que eu tenho que falar. Eu falei: mãe, eu nunca levantei a mão para a senhora, nunca vou levantar. Mas eu não quero ouvir a senhora, quanto mais ouvir Deus, eu não quero conversa com ele. Ela falou: mãe, você só vai entrar. Eu falei: então fala logo que eu tô com pressa e tal. E fiquei assim, comecei a balançar o braço com a ferramenta. Aí ela falou: Deus mandou te falar que ele vai te pegar, nego sem vergonha. E depois que ele te pegar, ele vai te quebrar todinho. E depois que ele te quebrar todinho, ele vai te triturar. E depois que ele te triturar, ele vai te peneirar. E depois que ele te peneirar, nego sem vergonha, ele vai te amassar. Aí ela já usou mais assim, ela já aproveitou. Vai te amassar. Mas ela falava com gosto. Vai te amassar. E eu olhava assim e falava assim: tá na maldade essa menina. Aí ela falava com... Falei: tá bom, mãe, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu já entrei na chocarrice. Deixa eu ver se eu entendi aí. Deus falou com a senhora e com o pai. Falou, nego sem vergonha. Eu falei: Aí ele falou pra vocês, falar pra mim que ele vai me pegar. Aí depois de me pegar, vai me quebrar todinho. Vai, nego sem vergonha. Eu falei: tá. Aí depois de me quebrar todinho, vai me triturar. Eu falei: esse negócio tá sério, hein? Aí depois de me triturar, vai me peneirar. Vai. Aí depois disso aí de peneirar, vai amassar, peraí, mais um pouquinho. Respeito. Eu falei: não, tô respeitando, só pra entender. Vai me amassar. E depois de tanto amassar, vai fazer de mim um vaso de honra? Eu joguei a ferramenta pra mão esquerda e bati no ombro dela, assim, na minha saudosa mão de cima. Então manda Deus andar rápido, porque eu tô andando de BMW, minha igreja é minha arma, é meu dinheiro, é minha droga, dá licença. E entrei pra dentro de casa. Daquela hora em diante, chegando e Deus queria. Porque uma das coisas que Deus mais tem prazer é de ser afrontado.
E aí eu afrontei, Deus falou assim, chegou onde eu queria, eu achando que estava esperto, né? Ei, pastor, malandrão, bicho santo, Malandro é Deus, irmão. Que pega a gente na curva. Abate soberbo, né? Aí hoje, depois que Deus pega a gente vai entender. Daquele dia em diante, irmão, o negócio começou. Você vê como é que é a logística de Deus. Daquele dia em diante que eu recebi a profecia, eu me tornei 10 vezes pior que eu era. Ó. Aí o que vem na cabeça? Deus falou que ia me pegar. E eu tô pior do que eu era antes. Você não pediu pra acelerar, né? Tá. Meu Deus, andar rápido. Eu falei, pá. Durou 7 anos, irmão. Daquela profecia, 7 anos. Um ciclo. Aí quando chega uns 7 anos, que tá dando 7 anos da profecia, você fala assim, descobri, você já sabe. Mas aí veio na mão aquelas patifarias. Dos caras que eu descobri, ninguém que tinha armado pra me pegar, ninguém que tinha armado pra pegar umas coisas, ninguém que tinha, sabe assim, mentira, falsidade, trama e tal, e que não deu certo. Aí chegou veio, né? Falei, aí, a situação e quem foi o nome. E aí, naquele ano, que deu completando 7 anos da profecia, eu ia começar uma chacina em São Paulo. E lógico, eu sabia que naquela chacina eu ia morrer. Só que eu falei, eu não vou pro inferno sozinho, eu vou com os 4 aqui, cada braço aqui não vai descer só no inferno lá e vão fazer bagunça lá embaixo. Sozinho eu não vou. Porque eu ia fazer uma chacina, tipo, se eu ia matar você, mas tem um neurônio que é seu primo. A outro é cunhado, outro é não sei o que, o irmão. Então eu tinha que matar a família inteira. Uhum. Certo? Falei, vou morrer, mas tem uns caras aí que não... Vai junto. Só que ao mesmo tempo disso aí, as equipes de policiais de São Paulo que estavam atrás de mim se uniram, porque ninguém sabia aonde era a casa dos meus pais, porque eu morava com meus pais. Eu não tinha dinheiro, mas não quis sair, tipo, vou alugar um lugar. Não, eu falei, eu tô errado, mas eu sei que eu tô vivo por causa da oração dos meus pais. Então, mesmo errado, eu vou ficar ali na casa deles, porque sempre eu era acordado ou recepcionado com meus pais orando de madrugada. Entrava em casa assim, né? Meu pai nunca me deu cópia de chave, irmão. Podia chegar a hora que fosse, eu tinha que bater na porta, meu pai levantado. Aí minha mãe já gritava do quarto, chegou o sem vergonha. E meu pai nunca me chamou de vagabundo, criminoso. Abri a porta, benção, pai, Deus abençoe, filho. Vai tomar um banho, vai descansar, põe o pé no chão, sempre falava isso aí. Nunca chamou vagabundo, não. Nunca passou a mão na minha cabeça, mas também nunca me virou as costas. Minha mãe chamava de vagabundo, tudo, mas a mãe, como é que é, né? E aí, eu era recepcionado assim. Então, até os caras que corriam comigo, eu falo pros caras assim, não me chame na casa dos meus pais, irmão. Eu não moro na minha casa. Aonde eu estou é a casa dos meus pais. Quem tá no corre sou eu. Quem tá no crime sou eu. Então não tem que chamar eu na casa dos meus pais. Entendeu, irmão? Se me chamar lá, é guerra. Ou você vai cair. Então ninguém me chamava lá. Então, para os policiais também, eles achavam que eu morava onde eu colava. E olha só como é que o negócio é muito louco. A casa da ferrovia ficava do lado da 32, que é a delegacia que tem lá em Itaquera. A 32. E os policiais, eu morando lá na delegacia, os policiais me procuravam lá na quebrada. Eles não me viram ali. Você vê como é? Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui na casa dos meus pais. Certo? Mas tudo era por causa da oração. Até que eles descobriram que a casa do meu pai ficava ali. E eles procurando a casa, e viatura para cima e para baixo, passando em frente à casa, mas não achava a casa. E Deus escondendo. Eu falei, pronto. E tinha que começar essa chacina. Eu falei, bom, eu pensando que era coisa da minha mente, mas já era Deus trabalhando. Depois Jesus pegou o que eu fui entender, pensando que era eu raciocinando. Falei, bom, é o seguinte, eu olhei pro meu pai, olhei pra minha mãe estava com problema no coração, meu pai também. Eu falei, estou com problema por minha causa, tanto trabalho, e as equipes ali,
E como era casa da ferrovia, né? Você mora por carro de beira de linha. Olha só, Deus fez eu sair desse cerco. Eu pulei a janela, corri pela linha do trem, invadi a estação, só peguei umas coisinhas, não peguei arma, não peguei dinheiro, peguei 2 pares de tênis que estavam ali, que eu vi na hora, assim, algumas peças de roupa, uma bolsinha assim. E fui pra rodoviária. O dinheiro que eu tinha aqui, nem condição. Rodoviária, peguei o ônibus, fui lá pra Minas Gerais. Nossa. Triângulo Mineiro, uma cidade que se chama Capinópolis. Uberlândia, Capinópolis, Ituiutaba, tá aqui. Né? Aí fiquei na casa de um saudoso tio meu, tio da Guia. Eu falei, bom. E era logo depois do carnaval. Aí eu falei, bom, vou lá. Ninguém sabe onde eu tô. E muitos caras vão até comprar o peru, mas não vai comprar o peru para festejar o Natal. Quando ninguém pensar que não, eu tô na porta da sua casa. Foi o plano que eu fiz. Eu fiquei, desde que eu cheguei em Minas, desde março até novembro, eu só dormia depois que eu fazia uma oração diabólica. Eu falava o nome de todos os caras que iam morrer. Nossa. Depois eu dormia. E na hora de eu levantar, só saía do quarto depois que eu falava o nome dos caras, todos os caras. Tipo, falar, Marcelo, aproveita, é mais um dia que você tem para viver. Falava o nome de todos. Depois que eu falava todos os caras, aí eu saía do quarto para fazer o que tinha que fazer lá na cidade. Só que quando chegou novembro, e eu não lembrava da profecia, só lembrava. E eu tô lá, só alimentando a maldade, aquela coisa toda. Vi uma viatura, falei, puta, me descobriram aqui e tal, não sei o quê. Aí comecei a jogar bola no time da cidade lá, tipo assim, quanto mais amizade, subindo da Guia, e meu tio era baterista nessa merda lá, né, diácono, crente. E eu comecei a jogar bola. Aí onde eu tô lá na casa do técnico, do Djalma, que era um ex-policial, eu falei pra ele me recebeu na casa dele, eu falei assim, mano, atitude de homem, né, pastor? Eu falei, seguinte, vou falar pra tu o seguinte, o senhor não me conhece. Eu falei, conhece, você é o divino, filho, sobrinho daqui e tal. Eu falei, não, o senhor sabe isso aí, mas o senhor não me conhece. Eu tô aqui, fugido, sou procurado por várias equipes de polícia de São Paulo. Falei pra ele, contei toda a situação. Eu tô falando porque o senhor me recebe aqui, o senhor tem o maior carinho de me receber na sua casa. E como homem, eu tenho que falar pro senhor o que é. E também é o seguinte, vou parar de vir na sua casa para não colocar o senhor em aproximação de nada. Ele falou, você não está fazendo nada disso aqui. Tem essa situação, eu gosto de você e espero que você mude. Eu falei, eu não tenho esperança de mudar, eu estou com uma maldade, como eu falei para o senhor, mas eu tenho que falar para o senhor saber quem é que você está recebendo na sua casa. Ele falou, para mim não muda nada, você é um menino que eu... Até, ele falou assim, seria até de duvidar, porque eu não era muito ficar falando na gíria, então sempre, bom dia, boa tarde, senhor, não senhor, não senhor, porque tem essa educação de casa. Eu não consigo chamar as pessoas de você, sabe assim? Dependendo a pessoa é senhor, senhora e vai assim. Aí chegou, ele falou, não, você continua aqui em casa. Aí eu tava lá, a esposa dele preparando a janta, me deu um estrago, falei, não, vou embora. Não, calma aí, vai sair a janta. Eu falei, não, mas eu não tô com fome não. E era 9 horas, eu falei, tá cedo, pai, amanhã não vamos ter jogo, fica aí, vamos jantar, assistir um filme. Eu falei, não, obrigado, eu quero deitar cedo hoje. Me deu um negócio estranho assim, eu saí da casa. Aí saí, voltei pra casa do meu tio, era 9 e pouco, quando eu cheguei lá, que era perto. Eu saí 9 horas da casa dele, umas 9h15, 9h20, cheguei na casa do meu tio. Entrei pro quarto, ele falou, tá tudo bem. Eu já cheguei e deitei. Acordei, acho que 00:30, não era 1h da manhã ainda. Cabeça doendo, parecia que explodia, cabeça doendo, uma febre e vomitando. Olhei assim pra essa canela da minha perna direita, parecia que eu tinha tomado uma paulada. Tava inchado, vermelho e pegando fogo. E eu ruim, e comecei a sentir falta de ar. Isso era já madrugada de domingo. Eu passei o domingo inteiro assim, o dia inteiro ruim, desse jeito. Nada mais parou aqui e vomitando.
E querendo respirar. Eu comecei a agonizar. Quando foi 8 horas da noite de domingo, o meu saudoso tio falou assim, esse menino não tá bem, tem que levar no hospital, tem que levar. Aí me levaram para o hospital que é comandado pelas freiras, na cidade de Capinópolis. É um hospital particular. E me internou lá. Então, hospital particular, você sabe que é um dinheiro. Eu fiquei internado, era 8 horas da noite, né? Segunda-feira, agonizando. Terça-feira, agonizando. Me colocaram um soro aqui, os médicos não sabiam que eu tinha e colocaram um soro. E para falar, estão fazendo alguma coisa, mas ninguém sabia. E quando foi quarta-feira à noite, eu estou dentro do quarto, só eu, né? E agonizando. Já era noite, era 8 e pouco da noite, não acredito. Se não faz a memória, acredito não. Se faz a memória, acho que era isso, não era 9 horas. E eu tô aqui tomando soro nesse braço, mas o pedestal do soro tá aqui desse lado. E eu tô aqui assim, agonizando. A voz sublime, tremenda, do Espírito Santo fala comigo naquele quarto. E o Espírito Santo falou assim, Divino, volta para Jesus hoje. Ó, eu não estou lembrando da profecia. Na hora que for, Divino, volta para Jesus hoje, eu assim, eu estou tentando representar, mas é a pior. Aí eu, agonizando, eu falei assim, mas voltar para Jesus hoje? Aí ele falou pela segunda vez, Divino, volta para Jesus agora. E eu olhei agonizando, eu falei, poxa, mas também se eu voltar para Jesus agora, logo agora, que eu voltei a jogar bola, tô bem. Aí pela terceira vez, Divino, volta para Jesus hoje. Eu falei, bom, também se eu morrer agora eu vou pro inferno sem parar de ir sozinho, né? Aí eu rolei da cama e caí no chão. Eu tentei, pra mim é como se fizesse assim, ó. Mas eu não fiz. O máximo que eu consegui lá era assim. E falei assim, bom, Deus, se és tu que está falando comigo, Deus dos meus pais, se és tu mesmo que está falando comigo, eu faço um voto com o Senhor. Se eu me levantar dessa cama, levantar aqui do chão e deitar nessa cama, que eu estou desde domingo, que eu não durmo, não como, não bebo, estou ruim, estou conseguindo nem respirar quase. Ninguém sabe o que eu tenho, nem eu sei. Se eu deitar nessa cama e dormir, e amanhã acordar curado, esse é o voto que eu faço contigo. A primeira coisa que eu vou fazer, quando eu sair desse hospital, é ir direto para a casa do pastor na Assembleia de Deus, que mora no fundo da igreja, que antigamente a Assembleia de Deus, a casa pastoral era atrás. Né? Os pastores moravam atrás da igreja, que era a casa pastoral. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na casa do pastor, que mora no fundo da igreja, Assembleia de Deus, dizer que eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Agora, se amanhã eu acordar do jeito que eu estou aqui, eu vou para o inferno sim, mas gritando que o Senhor é mentiroso, que o Senhor não cura ninguém, que o Senhor não existe, e já era. E levantei e deitei, irmão. Paguei. Para quem estava desde aquela hora que eu deitei no sábado, 9 horas da noite, que eu não tinha jantado também no sábado, e era quarta-feira à noite, sem nada no estômago, agonizando, acordei com a fome, irmão. Eu não sou e nunca vou ser o devorador, irmão, mas o que os amigos tinham levado. Uma das coisas que eu quero deixar uma ressalva aqui, uma das coisas que acontece quando eu estava sem estar no hospital, ninguém levava para mim Danone, biscoitinho, não. Mas só você vai pro internado, ninguém leva iogurte, Danone. Não, eu quero deixar claro aqui, não precisa, não leva para mim agora. Não precisa levar as coisas pra mim se eu estiver internado, não. Que o cara tá internado, o cara tá comendo, irmão. Eu tô comendo agora, traz agora. Dá, os senhores estão aqui, manda pra mim. Olha o que acontece. Comi tudo que tinha lá e falando, tô com fome. A enfermeira, não, tá vindo café. Chegou o café, me deram uma xícara desse tamanho, mano. Tomei duas daquela café com leite e comi pão. Se vocês me verem comer pão, é porque eu tô com fome. Ela sabe disso. Eu não sou de comer pão, mas pra mim comer pão eu tenho que estar com fome mesmo.
Devorei tudo que tinha lá e falei assim, tô com fome. A enfermeira, não, agora é só a hora do almoço. Falei, e outra coisa, quero ir embora. Ó, eu não tô lembrando a profecia, tá? Quero ir embora. Aí ela falou assim, mas como você quer ir embora? Você tava ruim. Eu falei, falaste bem, tava ruim. Porque do jeito que eu tô aqui, comendo, bebendo e dormindo, eu fico em casa. E outra coisa, vou embora, vocês não me conhecem, ninguém me segura, hein? Vou sair fora. Chama logo o médico. Aí o médico, ela falou assim, isso foi de quarta para quinta. Quinta-feira, ele falou assim, não, escute aí, hoje é quinta. O médico vem amanhã, sexta-feira. E não tem como te soltar aqui que prejudica o hospital. O médico tem que ir. Então você fica tranquilo, já que você não tem bem, fica tranquilo. Sexta-feira, amanhã ele passa aqui, já te vê, você tá bem mesmo. Nem você tá falando, eu falei, não tô falando não, eu tô bem. Então eu vou esperar. Amanhã, se o médico não vier, já era. Pô, ficou o dia todo. Quando deu 6 horas da noite, a sexta-feira, eu falei assim, ó, esse desgraçado, esse médico não veio, hein? Eu vou sair fora, hein? Só não vou sair agora, à noite aqui, por causa desse plantão para não. Mas amanhã cedo, com médico ou sem médico, eu tô saindo fora. Vocês não me conhecem, irmão. Eu vou sair fora. Trouxeram, e aí já é sábado, trouxeram um médico de Ituiutaba, no sábado, e eu tô dormindo. Uma das coisas que queria ver eu arrumar confusão é me acordar, irmão. Aí o médico me acorda puxando meu pé ainda, dando aqueles puxão. Irmão, eu meti o pé no peito dele. O médico, que isso? Eu falei, vem me acordar? Tô puxando meu pé, tá maluco, irmão? Não, eu sou médico, não. Você queria ir embora? Eu falei, queria não, vou embora, irmão. Pois é, eu vim aqui pra ver se você tiver bom mesmo, eu vou assinar sua aula. Eu falei, não, eu tô bem. Agora não me leva mal, você vai puxar meu pé, me acordar, doutor? Vai tomar mesmo. Não, tudo bem, tudo bem. Eu meti o pé, irmão. Aí veio, consultou e tal, e eu via que ele me examinava, olhava pro prontuário, olhava na minha cara, olhava pros enfermeiros. E eu tô assim. Eu falei, e aí, doutor, o que tem? Cara, eu não sei, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, o que, doutor? Pô, olhando o seu prontuário, você tava morto. E te examinando, você tá com mais saúde que eu, não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Quando ele falou, não tô entendendo o que você tá falando aqui, o Espírito Santo falou de novo no meu ouvido. Divino, pergunta para ele o que você tinha. Eu falei, doutor, o que eu tinha? Ele gaguejou. Gaguejou primeiro, quando ele gaguejou 3 vezes. Na segunda vez que ele gaguejou, na segunda vez que ele veio, é como tá aqui, ó. Essas, como é que chama aqui essa lâmpada? Os spot, esse mistério aí. Desceu um telão desse, assim. A cena, pastores. Aquela cena, Deus chegando, descendo do carro, enrolando a ferramenta, entrando, minha mãe no tanque. A cena, minha mãe falou assim, ó, Deus mandou entregar. Veio a mensagem. Aí eu bati no ombro assim. Tranquilo, doutor, já sei que eu tinha. O quê? Tá tudo certo, fica tranquilo. Assina aí que eu tô indo embora. Já saí com a bolsinha assim. Meu tio morava na quadra de baixo do hospital. Eu saí do hospital, era 6 e pouco da manhã. Não era nem 7 horas, 6 e pouco da manhã, já cheguei na casa do meu tio. Benção, tio, ele tinha um ferro velho. Então, interior, o pessoal acorda cedo mesmo, você sabe. Uhum. Ele já tava na porta assim, perna cruzadinha assim, tomando um cafezinho. Ué, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, saí do hospital. Como você saiu? Eu falei, saí pela porta, virei a esquina, desci a rua e cheguei aqui. Falei assim, lá que você é ignorante, rapaz. Eu tô falando porque o hospital lá é pago. Assinou alguma coisa? Não, senhor. Não te deram nada? Não, senhor. Bom, todo mundo sabe que você é meu sobrinho. Vou mandar a conta. Até hoje essa conta não chegou. Nossa. No hospital. Internado domingo à noite e saí no sábado de manhã. Quase uma semana. Dava, entendeu? Até hoje essa conta não chegou. Nem quero saber. Mas não chegou. Aí eu falei, meu tio, eu vou ali e já volto. E onde você vai? Daqui a pouco você vai saber. 7 horas da manhã. Batendo palma. Lá no fundo da igreja, na casa pastoral. Minas Gerais é quente. Triângulo Mineiro é quente. O norte de Minas é quente. Goiânia é quente. Eu sou goiano. Meus pais eram mineiros. Aí o que acontece? O pastor pôs a cabeça assim na janela, assim, pastor. E ele tava sem camisa, né? Aí foi só a cabeça assim. Eu vi que ele tava sem camisa. Ele, pois não, eu falei, vim aceitar Jesus. 7 horas da manhã. Irmão, isso marcou. Ele não falou pra mim assim, volta mais tarde, volta depois, amanhã tem culto. Você espera um minuto? Eu falei assim, fica tranquilo, só sai daqui depois que acertar Jesus.
Ele levantou ele, a esposa, os filhos, a filha casada, o genro e até a netinha dele, a primeira netinha que ele tinha dessa filha que estava casada, já é casada, que ele tinha 3 filhos. 2 meninas e esse menino. A mais velha já estava casada. Levantou todo mundo, abriu a porta da sala, uns banquetinhos assim. Em Minas gostam muito daqueles banquetinhos de madeira. Eu sentado assim, cantaram 4 hinos da harpa. Eles cantando e chorando. Cantando assim, chorando. E eu falei assim, rapaz, esse povo deve estar alegre de eu estar aceitando Jesus mesmo, que nem me conhece, está chorando, cantando, chorando. Eu olhei assim, a netinha com a harpa de cabeça para baixo. Na época tinha 2 anos de idade, falando assim, glória a Deus. Eu falei, aí eu chorei. Eu falei, pá, esse pessoal, realmente Jesus está me aceitando aqui, está me recebendo. Aí o pastor leu um texto, explanou ali, conforme Deus deu para ele, e fez o apelo já. E foi nesta manhã de sábado que lá em Minas Gerais, escondido de várias equipes de polícia, cheio de maldade, procurado, Jesus me alcançou conforme a sua profecia, aceitando a oração dos meus saudosos pais. Entendeu? Olhou para mim. Aí começamos a caminhada. 5h50. Sangue de Jesus. Aí eu pensei que era umas 10 horas, irmão. Aí o que acontece? Ele fui fazer um trabalho na igreja. Com 2 meses e 15 dias que Jesus me aceitou, eu desci as águas batismais. Do batismo, 2 meses e 15 dias do batismo nas águas, Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Num trabalho missionário, que uns evangelistas lá de Uberlândia desceram e fizeram um trabalho de evangelismo na cidade. E à noite, o mesmo que pregou na praça, pregou à noite e chamou assim, falou assim, você que não é batizado com o Espírito Santo com fogo, vem aqui à frente, você quer ser batizado. E eu estava sentado assim, né, na mocidade, um dos meus amigos falou assim, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, eu não. Então vai lá, mano, tá chamando, você não quer ser? Eu falei, eu quero, então é só ir lá. Aí eu lembro que eu fui na frente, grudei assim, não tinha uma gradinha, para quem fazia o culto, o ciclo de duração, era feito embaixo, né? Aí tinha um púlpito pequeno embaixo, tinha uma cerca uma grade assim. Aí eu grudei naquela grade assim, e o evangelista, na época era evangelista, ele falou assim, é só da glória, só da glória. Aí eu comecei, eu lembro que eu comecei, glória, glória, daí eu não lembro mais nada. Os caras falaram assim que se eu não estivesse segurando aquilo, eu acho que eu dava cambalhota. Aí Deus me batizou com o Espírito Santo com fogo. Aí depois do batismo com o Espírito Santo, 3 meses depois, me deu um desejo de voltar para São Paulo. Aí eu cheguei pro meu pastor, entrei no gabinete e falei, eu vou voltar para São Paulo, tô com vontade de voltar e tal. Aí ele falou, mas você não pode, você está procurado, né, eles vão te prender, você vai pro Carandiru. Eu falei, doutor. Eu falei, pastor, para mim tá tranquilo. O que eu não tinha antes, eu tenho hoje. Eu não tinha paz na minha alma. Hoje eu tô com paz. Estou tranquilo, estou com Jesus. Se me prender, eu vou falar dele lá. Mas vão te matar. Se eu morrer, eu tô indo para a glória, pastor. Estou tranquilo. Eu não tinha o que eu tenho hoje. Tá tudo certo. Só que eu tô com tão à vontade, vou voltar para São Paulo. Aí eu voltei. Quando eu cheguei em casa, Deus tomou uma das minhas irmãs, que há anos, a gente fala hoje, né? Hoje ela é pastora, uma das pastoras da Igreja do Nazareno, lá de Itaquera. Pastora Viviane. É um vaso, profeta. Deus usa muito ela. Que eu entrei em casa e ninguém sabia que eu estava indo. Estava todo mundo conversando em casa, quando eu cheguei, eu entrei assim, Na hora que eles viram assim, aquela alegria, olha quem está aqui, sei o quê, papapá. Meu pai falou, vamos fazer uma oração. Quando foi fazer uma oração, Deus tomou minha irmã em profecia. Falou assim, meu servo, quando tu desceste daquele ônibus e tu pisaste no chão da rodoviária desta cidade de São Paulo, e tu pisaste com teu pé direito. Ó, Deus é detalhista, irmão. E foi justamente que eu desci do ônibus. Quando tu colocaste o teu pé direito no chão, nesta mesma hora o teu nome foi revelado dentro de um centro de macumba e foi colocado no congar do centro de macumba aqui na Penha, no bairro da Penha desse estado de São Paulo.
Mas eu, Senhor, desci lá já resgatei esse papel e impedi que o trabalho, porque o Satanás deu ordem para fazer o trabalho para você assim que você desceu na rodoviária, mas eu já quebrei. E aí entrou: vou eu cegar muitos dos que querem a tua morte, outros vou matar e outros vou salvar. Tinha uma das equipes da delegacia, eu estava saindo para o culto à tarde, 2 viaturas da civil saindo. E eu estou descendo. Eles estão saindo aqui, eu estou descendo. Saí de casa com a Bíblia na mão aqui, indo para o culto à tarde, passou as viaturas. Os caras olharam para mim, pararam as 2. Os caras que estavam na viatura da frente, a primeira já desceu, o cara já com a pistola na mão. E eu aqui com a Bíblia colada no peito, né? Eu vi os caras, eu conheci os caras também, eu falei assim, que os caras eram tudo matador, e os caras queriam me matar. Eu só falei assim: consola a família lutada que eu tô chegando, Jesus. E continuei andando, não parei não, continuei andando. Quando ele chegou perto de mim, ele falou: divino, Bíblia, igreja, crente. Eu assim: pela infinita e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tô na igreja, sou crente. Ele jogou a pistola assim na mão esquerda e bateu assim. Continua assim. Não sai não, hein? Continua assim. Vambora. Os outros policiais ficou sem entender, porque o cara... E os caras, todos eles queriam matar. Entraram na viatura, foram embora. Aí eu fiquei parado, vendo a viatura embora. Falei assim: o senhor falou que uns iam cegar, outros iam se converter, outros iam morrer. E esse aí o senhor permitiu, né? Para mostrar que Deus é Deus. Sim. Então, de lá para cá, muitas guerras, muitas falhas, muitas batalhas e milhões de vitórias. Amém. Até que o Senhor tem me ajudado. E esse é um pouquinho do que eu fui, um pouquinho do que eu sou. Eu sou o que sou pela graça. Nunca fui nada sem Jesus. Sem Jesus era algo que não prestava e exalava o odor da podridão. Hoje só presto porque Jesus está na minha vida. E o odor da podridão não exala porque tem o perfume de Jesus. Amém. Pastor, antes da gente encerrar o nosso podcast, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, serem inspirados, né, pelo poder que o Senhor Jesus tem. Eu quero deixar um texto aqui que na hora que o senhor falou, Deus já ministrou, que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Uma palavra do trono de Deus, né? Como toda a Bíblia o é. Diz assim o versículo 14: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, aleluia, e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Essa é a palavra. Deus abençoe. Porque Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis dessa terra e deste mundo para confundir aquelas que acham que são. E eu estou dentro desta palavra. Amém. Não prestava e Jesus me pegou. Na sua loucura e na sua sabedoria. Deus abençoe.